Olá, profissionais da estética, sejam bem-vindos a mais um episódio do Up Glúteo, o programa que te leva à excelência da harmonização glútea. Hoje, o nosso episódio, nós iremos mergulhar num tema bem crucial, que são os erros e complicações que podem surgir após a aplicação do ácido hialurônico corporal. Prepare-se para dominar técnicas que farão diferença na sua carreira. Vamos lá? A gente sabe que muitas das dúvidas dos profissionais de estética é quando utilizar cada técnica das inúmeras disponíveis para harmonização glútea, né? Hoje, como o nosso tema é o ácido hialurônico, então quando teremos que utilizar? A gente sabe que a gente deixa essa cereja do bolo para quando a gente quer a volumização, que é a grande procura das mulheres brasileiras, não é? Então, quando a gente quer volumizar, aumentar, tratar as assimetrias, tratar a famosa depressão trocantérica, né? Quando a gente quer tratar as depressões causadas por celulite e também irregularidades causadas pós lipoenxertia. A gente sabe que a aplicação do ácido hialurônico corporal é um procedimento minimamente invasivo. Por isso, é um procedimento seguro, rápido, que vai trazer resultados incríveis e satisfatórios para os nossos pacientes, né? E ele vai permitir também soluções que podem ter reversões e ajustes. Não é um tratamento definitivo, como uma cirurgia com a prótese, né? Ou o PMMA, que traz muito risco para o paciente. Então, por isso, há grande procura por esse procedimento simples e com excelentes resultados. A gente sabe também que uma grande dúvida dos profissionais é em qual momento utilizar essa técnica, né? Na nossa imersão do Up Glúteo, vocês vão perceber que geralmente a gente faz a utilização do ácido hialurônico como a última etapa dos tratamentos, né? Porque o ácido hialurônico, ele não trabalha a flacidez, ele não produz colágeno e elastina. E geralmente, nas disfunções estéticas glúteas, a gente vai receber pacientes com glúteo com celulite, com flacidez, que pode ser a flacidez cutânea ou a flacidez dérmica. Então, se o profissional coloca o ácido hialurônico neste momento, este que é o grande erro e ele não consegue resultados satisfatórios e duradouros. Primeiro, a gente precisa preparar o glúteo, trabalhar toda a parte muscular e dérmica, para aí sim a gente fazer o refinamento com o volume tão desejado. Nessa figura, por exemplo, eu coloco para vocês um glúteo com uma flacidez muscular. Se você recebe um paciente assim e se já indica diretamente a aplicação do ácido hialurônico para ele, com certeza seus resultados não serão satisfatórios, né? Você vai ter risco do preenchedor migrar de local, migrar de área, por quê? Não temos ali uma sustentação anatômica para que aquele ácido hialurônico fique no local depositado. Então, o importante, gente, é que o profissional tenha essa visão clínica, né, do que tratar primeiro antes de oferecer essa cereja do bolo, que é o preenchimento com o ácido hialurônico, né? Então, a gente, na maioria das vezes, tem que tratar a flacidez muscular e a flacidez dérmica. Vocês conseguem perceber a diferença entre esses dois tipos de flacidez? A flacidez cutânea ou dérmica, ela está relacionada com a perda ali progressiva ao longo dos anos do colágeno, da elastina, né? É normal do processo do nosso envelhecimento corporal, né? E tem a ver também com hábitos genéticos e o estilo de vida do paciente, que conta muito. Já a flacidez muscular, ela está relacionada também com o sedentarismo, com a falta de atividade física. Então, se você recebe um paciente que não faz uma atividade física com frequência, a gente tem que saber explicar que aquele resultado vai ser mais demorado, né? Porque a gente precisa desse tratamento muscular para ter efetividade. E aí é onde a gente entra, que a gente pode trabalhar ativos para
fortalecimento muscular antes da aplicação do ácido hialurônico. Então, gente, eu trouxe para vocês esse caso clínico, que é uma paciente de 40 mais, que faz atividade física de forma frequente, regular, musculação, e mesmo assim a gente observando a foto, a gente percebe uma flacidez, né? Que é normal do processo do envelhecimento da nossa derme. E o desejo dela era a volumização. Será que seria correto eu de cara vender um protocolo só de preenchimento com ácido hialurônico? Com certeza não, né? Ela iria investir um alto valor e não traria resultados duradouros. Então, o que a gente fez nesse caso para ter esse belíssimo resultado? Isso aí você vai aprender na nossa imersão e concurso Protocolo OpGlute, né? Aqui eu vou dar só algumas dicas que a gente trabalhou o estímulo de colágeno, trabalhamos as regiões adjacentes com esvaziadores de gordura e no fim aplicamos pouca quantidade de ácido hialurônico só em pontos estratégicos e conseguimos esse mega resultado. Neste segundo caso, é uma paciente jovem, mas que a gente consegue perceber também uma flacidez. Por quê? Devido ao sedentarismo, a falta de atividade física frequente. E a gente consegue ver nitidamente a depressão trancotérica, né? Imagina se eu vendesse direto o ácido hialurônico. Ela ia investir um valor altíssimo e ainda ia continuar com esse aspecto de bumbum caído. Então, primeiro a gente trabalhou a remodelação, o reposicionamento glúteo, para agora, futuramente, ela vir para a etapa do ácido hialurônico, que vai ser apenas nessa região que ficou bem menor da depressão tracotérica. Então é isso que vocês vão aprender no curso. Vocês vão entender como raciocinar, como que não é receita de bolo, que cada paciente vai ter o seu protocolo específico e que caiba dentro do bolso dele. Não é toda hora que a gente vai ter um paciente high ticket, mas você vai conseguir vender o seu protocolo de glúteo com bastante eficácia, até mesmo com os procedimentos mais em conta, que na verdade vão alavancar ali na soma de tudo o faturamento da sua clínica. Já esse terceiro caso que eu coloquei, a gente já consegue perceber que é uma pele bem tonificada, né? A paciente faz musculação, o glúteo está bem definido, então neste caso sim, eu entrei direto com ácido hialurônico apenas na depressão trocantérica. É um pós imediato, né? Mas que a gente já consegue perceber que já reduziu ali aquele afundamento lateral e que o resultado é cada vez melhor ao longo dos meses. E neste caso aqui, hein? Se você pega um bumbum desafiador desse, você vai correr ou você vai tratar, né? É um dos grandes desafios, é o glúteo mais difícil, é esse em formato em V, né? Será que em um único procedimento eu vou conseguir trazer um grande volume para essa paciente? É claro que não, né? Então aqui a gente trabalhou a flacidez com os bioestimuladores de colágeno e já teve mais de um pacote de ácido hialurônico e teremos muitas sessões pela frente, né? É o desejo da paciente, ela quer um bumbum redondo e esse bumbum ela vai conseguir. Olha como que a gente consegue já ver a melhora no antes e depois. Então tudo depende, gente, do tipo do glúteo, do tipo de disfunção estética glútea, se a paciente tem muita celulite, tem muita flacidez, se ela tem gorduras em outros locais que precisam ser trabalhadas para a gente montar um protocolo específico e com resultados satisfatórios, né? Aqui a gente consegue ver que são os 4 tipos clássicos de glúteo que a gente tem, né? Que é o glúteo quadrado, o formato redondo, o coração e o triângulo invertido, que foi o caso que eu apresentei aqui anteriormente e é o caso mais desafiador. Para cada tipo de glúteo deste e para cada disfunção estética presente na paciente, é que vamos definir o protocolo. Por isso esse curso é de extrema importância para o seu aprimoramento e se tornar referência na harmonização glútea com resultados excelentes e duradouros. Então, gente, agora vamos falar realmente do motivo, né, dessa imersão, que é falar um pouquinho sobre os erros e complicações com preenchimento com ácido hialurônico.
Apesar de ser um procedimento minimamente invasivo, só da gente usar agulha, cânulas, né, aplicação de injetáveis, a gente tem um certo risco, né? Então, é bem importante que a gente entenda o que está fazendo, saiba todas as medidas preventivas e caso aconteça alguma intercorrência, você saiba tratar. Uma das complicações que a gente pode citar é a infecção, né? Que pode estar relacionado com uma sepsia não correta durante o procedimento. Então, toda essa técnica de preparo de material e aplicação veremos no curso e também como orientar o paciente no pós-procedimento, porque se ele não tiver também uma rotina ali de higiene e cuidado, ele pode estar levando ali para aquela porta de entrada alguma infecção que vai trazer uma complicação futura. Então, os sintomas das infecções incluem dor, vermelhidão, inchaço, né, e secreção na área tratada. Então, para evitar isso, é fundamental que a gente tenha todo o domínio do pré e pós-procedimento, para trazer toda a segurança para o nosso cliente. Outra complicação que pode acontecer também são os hematomas e inchaços. E isso a gente tem que deixar bem claro, até nos termos que o paciente vai assinar, dessas possíveis intercorrências, né? Porque estamos trabalhando com seringa, agulha, cânula, então é quase que inevitável a gente não causar nenhum hematoma no paciente. Mas esse hematoma ou edema, ele tem que ser o quê? Transitório. Ele acontece de forma natural ali pós-procedimento. Se ele se tornar persistente, a gente tem que ver como reverter, né? Uma das orientações que são importantes a gente repassar para o nosso paciente é o repouso ali naquelas primeiras 24 horas, não realizar atividade física nas primeiras 48 horas, para respeitar esse processo tecidual de edema, dor que pode acontecer pós-procedimento. Uma outra complicação que pode acontecer, mas se você for aluno desse curso, com certeza você não vai ter, são os resultados irregulares, né? A aplicação irregular do ácido hialurônico, porque isso vai acontecer por falta de conhecimento da técnica de aplicação. Então, no nosso curso, você vai aprender a mapear toda a região glútea, saber traçar os vetores corretos para cada tipo de glúteo, evitando assim as deformidades, irregularidades que depois você vai ter que retirar esse produto porque foi mal aplicado. Outra complicação que a gente tem que ficar atento é a migração do produto, né, que pode acontecer pelo uso de um material não apropriado, com uma reologia não específica para uma remodelação glútea, ou pela aplicação por uma técnica que não foi adequada, ou até mesmo se o seu paciente não cumpriu os cuidados pós-operatórios, pós-procedimento e realizou uma atividade física intensa após a aplicação, aí a gente corre o risco sim do produto migrar para áreas que a gente não queira. Então, por isso, no curso você vai ter todo o suporte de orientação ao paciente e também de tratamento caso aconteça essa intercorrência. Reações alérgicas podem acontecer? São raras, mas sim, podem acontecer com o uso de preenchedores dérmicos. A gente sabe que para o preenchedor ter reticulação, tem BDDE na formulação que em alguns casos pode causar sim hipersensibilidade. Então temos que estar sempre atento a caso ocorra, como iremos tratar essa reação alérgica. E a necrose cutânea? Pode acontecer? É mais raro uma necrose no glúteo, né? Pela uma área extensa, onde a gente também vai aprender toda a anatomia. Mas caso a gente injete o ácido hialurônico dentro de uma artéria ou de um vaso, a gente sabe que a obstrução vascular pode acontecer. Então a gente tem que aprender a ter a visão clínica de uma possível intercorrência para agir de forma rápida e segura, para não ter transtornos futuros com o paciente. Outra complicação que pode surgir após o preenchimento com ácido hialurônico é o desconforto e a dor,
né? Porque a gente aplicou ali um grande volume de produto numa região, utilizamos agulha, utilizamos cânula, vai gerar um edema, uma inflamação ali no local, mas essa complicação, ela tem que ser o quê? De curta duração. É normal que aconteça de forma rápida e transitória. Se ela persistir, a gente tem que também saber como tratar essa complicação persistente. Então, algumas orientações que têm que ficar claras e até registradas em termos com os nossos pacientes é as orientações de evitar tocar ou massagear a área tratada, né, para evitar o deslocamento do produto da região da aplicação, evitar atividades físicas por até 48 horas após o procedimento, manter a área sempre limpa e higienizada para evitar possíveis infecções futuras, né? Aplicar compressas frias para reduzir os inchaços e os hematomas, que são comuns de acontecer pós-procedimento, e evitar a exposição ao sol diretamente na área tratada. Até porque, se a gente tiver um hematoma, a exposição ao sol vai prolongar o hematoma ali na região tecidual, podendo até causar manchas na pele, dependendo do tipo do fototipo do paciente. Então, essas orientações, gente, tem que estar bem explicadas nos termos que a gente vai colher a assinatura. E a gente explicar, ler, reler, até que o paciente tenha ali total esclarecimento e que cumpra todos esses protocolos pós-procedimento. Então, a vantagem de você realizar esse curso é que você vai conhecer sobre todas as técnicas disponíveis que a gente tem de harmonização glútea para tratar todas as disfunções estéticas possíveis que podem chegar ali no seu consultório, ter resultados reais, satisfatórios e duradouros, porque a gente sabe que são procedimentos que o paciente vai investir um valor, então a gente precisa de dar durabilidade, né, e gerar confiança ali no nosso paciente. Entregar sempre resultados seguros, satisfatórios, para se tornar referência ali na sua região. Ou você pode estar pensando também, já vi casos desastrosos com ácido hialurônico, quantas coisas a gente vê na internet, necrose, infecções graves, internações, e até mesmo pacientes que foram a óbito pós-procedimentos que a gente sabe que são minimamente invasivos. Mas isso acontece, gente, quando o profissional não é habilitado, quando ele não é capacitado, quando ele não trabalha com produtos registrados na Anvisa de qualidade. Se você trabalha de forma correta, segura, tem conhecimento e embasamento, isso nunca vai acontecer com você. Aqui no nosso canal, você vai aprender a evitar esses erros e tirar todas essas dúvidas da cabeça. Essa é a minha especialidade. Agora eu vou apontar aqui para vocês onde os profissionais mais erram, né? Os profissionais erram quando eles não têm conhecimento técnico e segurança para realizar um procedimento, quando eles não sabem escolher o melhor produto e a melhor técnica para cada tipo de disfunção estética glútea, quando ele não realiza uma anamnese completa, isso vai trazer transtornos futuros, né? E quando ele tem insegurança em oferecer um orçamento completo de alto valor para o seu paciente. Portanto, essa é a sua oportunidade de se tornar referência em harmonização glútea. Inscreva-se no nosso canal, siga nossas páginas sociais, né? E vem participar dos próximos episódios do Up Glúteo. Agradecemos a sua presença e esperamos que o episódio de hoje tenha sido uma virada de chave na sua carreira e na harmonização glútea. Até breve!